Boa tarde, pessoal. Vamos falar novamente sobre a NC, mas na verdade eu vou usar ela só como exemplo porque o assunto do vídeo é como manter a sua moto parada, uma moto que você não usa no dia a dia. Nesse tempo de pandemia é um assunto bem importante. Se você está vendo esse vídeo no futuro, esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2020, em plena pandemia, então assim, os eventos de moto estão todos parados, os passeios são muito limitados, então a não ser que você vai fazer algum programa que é só rodar mesmo, em geral as motocas estão mais paradas do que rodando. Tirando moto do dia a dia. Mas para quem tem moto grande para passeio, como é meu caso, eu tenho a moto pequena para o dia a dia e tenho a grande só para lazer, tem que ter uma manutenção diferenciada. Isso para mim não é um problema, na verdade, porque eu sempre mantive duas motos. Então assim, agora é a NC, mas eu sempre tive uma moto pequena e uma moto maior para passeio. E eu tenho alguns macetes, algumas técnicas que eu vou compartilhar com vocês, talvez seja útil para alguém, que sempre deu certo. Essa já é a minha quarta moto grande. Eu tive primeiro como moto grande, pequena eu sempre tive. Eu tive a Shadow 750, dava certo, eu fazia esse processo com ela. Depois disso eu tive a Falcon, por muito pouco tempo, mas eu tive uma Falcon 400, também deu certo com ela. Uma Falcon desse modelo novo de injeção eletrônica, uma branca. Depois disso eu tive a Honda Varadeiro 1000, a moto importada da Honda, mas também tem bastante no Brasil. Deu certo também, fiquei 2 anos com a moto e agora estou com a NC há pouco mais de um ano e também dá certo com ela. Tá? Então, são 3 itens. Primeiro, a questão do pneu. Pessoal, o pneu tem que ser calibrado, certo? Eu penso o seguinte, quem tem moto grande tem que ter ferramenta em casa. Não tem jeito. Motociclismo, eu não estou falando de moto pequena e de moto para trabalho, isso aí é outro assunto, tá? Não é do nosso vídeo aqui. Aqui a gente está falando de moto por lazer. Motociclismo é um hobby caro. Se você compra uma moto grande, você tem que ter algumas ferramentas de manutenção em casa, tá? No meu pensamento, dentre elas é uma bombinha para calibrar, ou um calibradorzinho daquele bem manual também funciona muito bem. Eu tenho uma bomba que é a pé, eu preferi a pé do que a elétrica, porque a de pedal eu posso usar debaixo de chuva. A gente nunca sabe a circunstância na estrada, eu sou moto viajante, eu viajo para longe, né? A gente nunca sabe a circunstância na estrada com pneu fura. E eu já precisei usar. Na verdade, nem foi numa moto minha, foi na moto de um amigo, mas resolveu o problema. No pé nunca falha. A elétrica você pode se deparar com algum problema no momento de usar e ficar na mão. Então, particularmente, eu não gosto. Mas cada um. Você tendo o compressor é o que interessa. Eu tenho a bombinha de pedal e o calibrador. Mas, mesmo assim, é interessante você tirar a moto de casa, nem que seja para ir até um posto de combustível calibrar ela. É bom que ela já roda um pouquinho e já movimenta as partes móveis, aonde tem graxa, suspensão, balança, etc. Mas se não for possível, você tem que movimentar sua moto dentro da garagem. O pneu não pode ficar apoiado, a base, o tempo inteiro no mesmo lugar por muito tempo, porque ele vai danificar o pneu, vai modificar esse pneu, depois fica perigoso na estrada, você não vai perceber. Mas uma parte vai ficar mais mole, com facilidade de rachar. Então, se não tiver como mesmo, levanta sua moto e roda o pneu dentro da própria garagem. Beleza? Em último caso, o ideal seria você dar uma voltinha nela, nem que seja só para calibrar os pneus. Se não, calibra em casa mesmo. E gira o pneu para ela não ficar apoiada no mesmo lugar no chão. Essa parte não pode ficar em contato por muito tempo, tem que ser modificado. Certo? Então, esse é sobre os pneus. Vamos falar sobre motor. Pessoal, o motor precisa funcionar. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Eu particularmente eu faço 2. E como eu disse, eu já fiz isso com todas as motos que eu fiz. Funciona, tá? Dá certo. Eu já tinha trocado ideia com um mecânico sobre isso, já tinha pesquisado. Você tem que ligar o motor de ponto neutro e deixar ele funcionando por pelo menos 10 minutos. Certo? Lembrando que nós não estamos falando de bateria ainda, nós estamos falando de motor, certo? O motor ele precisa funcionar por pelo menos uns 10 minutos, certo? Nessa daqui, eu deixo ela funcionar uns 10 minutos, é o tempo suficiente para ela aquecer. Eu percebo que o motor aqueceu, a ventoinha nem chega a ligar. Antes da ventoinha ligar, depois de 10 minutos, eu já sei que o óleo já girou ali dentro.
Não acelera a moto, eu deixo ela rodando de ponto morto, controlado só pela injeção eletrônica. Depois de 10 minutos eu desligo. Eu faço isso pelo menos 2 vezes por semana. Vocês estão vendo um pinguinho de óleo no chão, é de corrente, tá, pessoal? Não é nada não. Óleo de corrente. Como a moto está parada, não tem desgaste. Mas quando eu tirar ela da garagem um pouquinho, eu passo no meu mecânico de confiança e peço para ele passar um óleo comum. Porque a moto está parada, deixando claro. Para viagem, eu uso um lubrificante bom. Para viagem, eu costumo usar o Motul C4. Eu já usava antes na Varadeiro, continuei usando nessa. Vocês podem ver até que a lateral está um pouquinho branca. E isso é vestígio do Motul C4, tá? Mas nesse momento ela está com óleo comum. Isso aqui é sujeira. Como sempre, a moto está suja e vai continuar, pessoal. Só vou lavar ela a hora que diminuir o período de poeira aqui. Depois eu passo um compressor d'água nela, melhora um pouquinho. A moto está encostada mesmo. Não adianta lavar agora não. Se eu lavar em uma semana, ela está desse jeito de novo. As estações aqui de Goiás é barro ou poeira. Então, corrente não é problema, porque corrente é desgaste. Como ela não está rodando, ela não tem desgaste. Mas é bom lubrificar que mantém sem ferrugem, né? Então, usa um óleo comum, bota num cavalete, levanta a roda traseira com um toquinho. O pessoal tem vários métodos para levantar a moto. Passa um óleo comum, dá uma girada na roda, só para a corrente não estragar. Mas a corrente é o menor dos problemas, certo? Pessoal, sobre o motor, só um alerta importante. Não funciona veículo em garagem fechada. Morre, tá? O gás que ela solta é um gás venenoso. Se você funcionar o veículo dentro de uma garagem fechada, você vai sentir uma tonteira, vai apagar e vai morrer. Então, ou tira ela para o ar livre, ou coloca num lugar que está bem arejado, igual aqui, por exemplo. Aqui está ventando bastante. Tá vendo? Coloca a moto para funcionar aqui 10 minutos, sai de perto, de preferência. Eu coloco um despertador para nunca esquecer, marco 10 minutos exatos, deixo a moto trabalhando num lugar arejado, sem problema nenhum. Não fica perto, não faz isso em garagem fechada de maneira nenhuma. Morre, tá? É coisa séria. Você não vai perceber a tempo de sair, não. Quando vê, já está desmaiado e já era. Então, tá dado o alerta. Eu recomendo os 10 minutos de funcionamento do motor, mas não com você perto e nem ambiente fechado de maneira nenhuma. Beleza? Beleza. Agora vamos para a parte um pouquinho mais complicada. Pessoal, eu vou ensinar para vocês o meu método, e funciona, tá? Para conservar a bateria de moto, que é usada só para lazer, só final de semana, só esporadicamente, certo? Eu uso esse método desde a Shadow, ou seja, eu já tenho uns 10 anos de moto grande, que eu mantenho parada, então funciona. Se alguém quiser usar, eu garanto o funcionamento, beleza? Como eu tinha dito, o motociclismo ele tem seus custos e você tem que gastar dinheiro com algumas coisas. Uma dessas coisas que eu gastei é isso aqui, ó, simples e barato. Uma extensão, que já não está muito bonitinha porque ela já tem seu tempo de uso, eu mandei fazer. Eu fui numa loja dessas de material elétrico, cortou o fio paralelo lá para mim de qualidade, o mais grosso, porém flexível que tinha, porque senão o fio quebra, claro. E aqui tem 10 metros de fio. Coloquei o macho e a fêmea, de qualidade também. Mantenho dobradinho, carrego sempre junto com a bagagem da moto. Aqui não tem muita bagagem, só tem o fio e a próxima peça que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui precisa sempre, certo? A extensão. Aqui, o que eu carrego protegido aqui nesse estojinho de espuma é um carregador, pessoal. Super simples e super barato. Aqui, pessoal. Isso aqui é um carregador de bateria. Simplesinho, baratinho. Já até modernizaram um pouco esse projeto. Tem alguns que já tem a voltagem aqui. Vendido no Mercado Livre. A última vez que eu consultei, isso aqui é uma ferramenta de R$60. Você divide isso em 10 parcelas de R$6 no Mercado Livre. Então não é uma coisa que a pessoa fala que não tem condição. Uma pessoa que tem uma moto grande não ter condição disso é um absurdo. Então nessa extensão aqui na época eu acho que eu gastei uns R$20 no máximo. Porque eu fiz num material com mais qualidade, mas nem necessidade tem, porque isso aqui gasta nada de eletricidade, não dá diferença na conta energética da casa, eu garanto para vocês. É tipo um carregador de celular. E eu uso ele desde a Shadow. O esquema é muito simples, ainda mais para NC. A NC, a bateria fica dentro desse baú, só tem esses 2 parafusos. Você tira esse parafuso
esse parafuso, a tampa sai, você tem acesso direto à bateria, não tem que fazer nada. Não precisa entender de moto. Tira 2 parafusos, puxa a tampa para cá, conecta vermelho no vermelho, preto no preto, positivo e negativo, sem nenhum segredo. Liga a tomada na extensão, porque esse fio não dá comprimento, certo? Por isso que eu falei da extensão. Dificilmente você vai parar sua moto do lado de uma tomada, né? Então, conectou, ele vai acender essa luz vermelha, que é carregando, ele é automático, anticurto, então se você inverter os polos não vai acontecer nada, tá? E todos são, isso aqui não é uma vantagem desse aparelho que é meu não. A hora que ele terminar, ele acende o verde. Simples assim. Ele dá uma carga super lenta, o que quer dizer que não estraga a bateria, certo? A bateria não vai esquentar em nenhum momento. Aquele chupa-cabra de carro, de aparelho com som, você esquece. Aquilo lá estraga, cola a placa de bateria. Tem que ser isso aqui. Ele dá uma carga super lenta, não faz mal nenhum para a bateria, mantém a bateria funcionando por anos. Eu faço isso uma vez a cada 10 dias. Não precisa ser uma vez por semana, vira muito. Mas uma vez a cada 10 dias eu carrego, porque a bateria você tem que manter ela no máximo. Quanto mais carregada você mantém a bateria, mais durabilidade ela vai ter. Certo? Sem segredo nenhum. Aparelhinho comprado no Mercado Livre, tirou aqui os 2 parafusos, conectou. Ela dá uma carguinha muito pequenininha, muito devagarzinho. Tempo de carga. Pessoal, esse tempo de carga depende do tipo de bateria, do tamanho da bateria e do quão vazia ela está. A bateria original da ANC, quando ela está um pouquinho sem carga, às vezes eu passo de 10 dias, ela gasta 4 horas para recarregar. Mas eu já recarreguei bateria de moto pequena, coisa de 40 minutos. Então o tempo de carga dela depende do tamanho da bateria. Eu às vezes uso no carro, porque eu quase não uso o carro fica parado, então eu recarrego a bateria. Mesmo cuidado que eu mantenho com a moto, eu mantenho com o carro. A bateria do carro ela já gasta 3 dias para carregar, porque é uma bateria grande com amperagem alta. E segundo o manual, ela recarrega a bateria de caminhão também. Eu imagino que deva dar uma semana, mas enfim, como a carga é lenta, ela faz sem aquecer e sem estragar. Então, esse é meu método, pessoal. Para conservar a corrente, para conservar o pneu, para conservar o motor e para conservar a bateria. Beleza? Assim eu fico sem prejuízo e quase nunca preciso trocar. Um detalhe, mesmo não sendo a bateria original, às vezes você já substitui a sua bateria, mais um motivo para você ter esse zelo, porque a bateria original de fábrica ela dura mais tempo mesmo. Mas quando você coloca a bateria de reposição, segundo o fabricante, a garantia é de 1 ano porque é o tempo que ela é feita para durar. Uma bateria reposta normalmente ela dura 1 ano e meio. Na minha mão, com esses cuidados, eu já cheguei a 3. Tá? Então, esse macete funciona muito bem, com segurança. E ainda assim, se você cuidar da sua bateria, ela não vai te deixar na mão no meio de uma viagem. Ela vai parando de carregar aos poucos, ao invés de cortar de uma vez. Estou recomendando o carregador de carga lenta, pessoal. Recarregador de carga rápida de maneira nenhuma, beleza? Carregador de carga rápida estraga a sua bateria. Aí é melhor você não fazer nada. Certo? Então são esses meu método de conservação das partes mecânicas da moto. Ah, pessoal, só para tirar a curiosidade, eu carrego ele dentro dessa espuminha, porque se ele ficar batendo, ele é bem paraguaiano, bem chinês. Se ele ficar batendo dentro da moto, ele quebra as soldas. Aí tem que mandar refazer as soldas. Então, como eu já tive que refazer essas soldas 2 vezes, eu cansei e passei a cuidar dele também. Então eu carrego ele dentro de uma espuma. Nunca mais aconteceu, beleza? Então tá aí também mais um macete para quem for carregar na moto. Eu costumo levar isso aqui em viagem. Se por acaso minha bateria estiver carregando pouco, dá para recarregar e chegar em casa.